Ultimamente eu tenho lido um número considerável de páginas por dia e eu vou compartilhar exatamente contigo alguns princípios de comunicação e estruturação de marcas que alguns desses livros têm me trazido. Espero que eu consiga te mostrar algumas formas de posicionar melhor a tua marca com o livro Primal Branding. É um nome em inglês para um livro que não tem tradução ainda e o estudo dele, aqui a gente tem 7 pontos que fazem uma marca ser forte e uma marca ser lembrada. Então, se tu tem uma empresa, se tu tem uma marca, muito do que ela vai ter de resultado se baseia no quanto as pessoas vão memorizar dessa tua marca. Então, a gente vai passar por 7 tópicos. O branding, digamos assim, a forma de posicionar a sua marca, ela não depende só desses 7 fatores, só que eles abrangem uma grande parte do que toca o posicionamento da sua marca. Então, começando o primeiro deles, é a história de origem, de onde que veio a sua marca. Porque quando a gente não sabe de onde uma marca veio, ela acaba ficando um pouco esquecida e sem tanta conexão com a gente. Quando a gente conhece os fundadores, quando a gente conhece os motivos de como ela foi fundada. A CIMED é um grande exemplo, né? Quando a gente não sabia quem eram os fundadores ou quem estava por trás, era uma marca de remédios, era uma marca que não tinha tanta relevância como uma marca de televisões, de microfones, que às vezes passa mais batido. Quando a gente sabe um pouco da história de como foi fundado e os fundadores e a história de origem, fica muito mais interessante e a gente cria muito mais conexão com essa marca. Um exemplo claro é o meu Store TV, que a gente tem levado para vários eventos e a gente sempre leva a história de como foi fundado, como a ideia surgiu, justamente para ela ser uma ideia mais fixa na cabeça das pessoas e ser simples de entender o que que a gente faz e para quem a gente faz. Então, o primeiro tópico é pegar a tua marca e conseguir definir a história de origem que ela tem. E aí, obviamente, que você pode estruturar a forma de como vai explicar essa história de origem. Não precisa ser tão detalhada ou tão curta, ela pode ser moldada de acordo com a explicação que precisa dar. Então, o primeiro tópico, tenha claro de onde que nasceu a tua ideia, ou a tua marca, ou a tua empresa, porque isso vai dar uma veracidade, ele vai te fazer com que a marca tenha mais credibilidade, na verdade, né? Então, simplifica essa parte. E quando a gente não conhece uma pessoa e a gente conhece ela pela primeira vez, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Da onde que essa pessoa veio? Ela tem credibilidade? Ela é confiável ou não é? Então, a história, o fundamento da marca importa bastante. Segundo tópico, as crenças que envolvem a marca. O meu Start TV, como um exemplo aqui prático que a gente pode trazer, a gente acredita muito nesse engajamento da empresa com os clientes e dos clientes com a empresa. Então, por isso que a gente promove o nosso sistema, que é os stories em tempo real de uma marca nas telas da TV. Isso em um evento, por exemplo, cria muita conexão. Então, uma das crenças que a gente tem é que a marca deve se envolver de comunicação ali, ter essa interação com os clientes. Vamos ver outro exemplo que o meu Store TV tem de crenças, de que, talvez o tráfego ele seja mais caro e menos eficiente do que o engajamento orgânico por recomendações individuais. Então, olha só, imagina vocês na academia lá e vocês, né, veem um story de um amigo seu na academia. E esse story tem um poder talvez muito maior de influência sobre vocês em relação a comprar mais serviços da academia, ou se você não treina lá, treinar, do que necessariamente um tráfego pago que vai chegar de uma academia, talvez que você não tem relação nenhuma ou nenhuma ponte de ligação. Então, as crenças, elas são formadas por coisas que a gente acredita e a gente defende até o último, que aquilo ali faz parte da nossa visão de negócio. Então, essas duas do meu Start TV, primeiro que a marca deve interagir com seus usuários e segundo, que é muito mais eficaz o tráfego orgânico nesse sentido do que um tráfego pago no sentido de conexão, né? O nosso ele acaba gerando muito mais interação e proximidade da marca. Terceiro ponto são os ícones. São as coisas que fazem a tua marca ela ser lembrada pelo seu cliente, né? Então, não só a marca, né? As pessoas também são lembradas por isso. Então, se a gente chegasse num amigo teu e perguntasse, olha, o que que lembra essa pessoa aqui? No teu, assim, no caso de a gente perguntando teu amigo, o que que te lembra? Eles talvez falariam livros, talvez falariam comunicação, talvez falariam estudioso, talvez desatento,
né, essas coisas em relação a os ícones da sua marca, são os objetos na verdade, que fazem essa pessoa ser lembrada. Por exemplo, eu carrego muito comigo um livro. Eu tendo a conectar cada vez mais o livro à minha marca pessoal como um ícone. Eu tendo canetas e papéis, folhas de escrita para conseguir criar ideias na hora, a minha marca pessoal. Então esses objetos, esses ícones, fazem conexão com o que eu quero construir de marca. Até quando tem os emojis, quais emojis você usa que as pessoas tendem a memorizar de cara, esse emoji é muito o Bruno, ou esse emoji é muito você, esse emoji combina muito, parece que tem um dono daquele emoji ali. Quarto ponto são os rituais, né? Os rituais que a gente consegue implementar na nossa empresa, no nosso negócio. De vendas, é muito ativo isso. Por exemplo, o sino, que muitas imobiliárias batem quando fazem vendas, ou as cornetas, quando em algumas empresas também tem. Nós temos um que combina aqui um pouco com algumas coisas, que é o grito de guerra, né? Então, sempre quando a gente vai se apresentar em um evento, a gente precisa chamar um pouco da atenção, a gente dá o grito, que é o meu Store TV. Então esse é um ritual que a gente tem para fortificar a nossa marca. Na Folk Uniformes, por exemplo, um dos rituais que a gente tem é na embalagem do produto. A gente tem um cheiro específico que a gente bota na caixa, a gente tem uma forma de embalar o pedido que se torna único também quando o cliente recebe. Ele vê que foi feito com muito mais carinho do que outras embalagens, do que vir numa caixa sem nenhuma identidade. Então, os rituais são esses movimentos sincronizados que eu faço ao longo do meu dia a dia. Um dos rituais que eu tenho, por exemplo, que tem me ajudado bastante, é acordar bem cedo e ler muitas páginas por dia. E isso tem me ajudado e construído alguns rituais que eu tenho na minha marca pessoal. Então, frequentemente aí você vai ver um story meu postando, lendo de madrugada praticamente. Isso é algo que eu gosto, tem me feito bem e combina com a minha marca pessoal. Ponto número 5, os pagãos. São pessoas que vão, digamos que contra as crenças que a gente tem nas marcas que a gente exerce. Então, digamos que seriam as pessoas que eu acredito que estão erradas. Então, no meu caso, eu acredito que as pessoas que são muito formais estão erradas. As pessoas que tentam ler um roteiro e seguir o máximo aquele roteiro sem criar coisas novas estão erradas. Então, obviamente, elas talvez não estejam erradas, talvez está tudo certo, mas para mim, na minha forma de ver o mundo, aquela pessoa ali poderia ter um desempenho muito melhor se ela deixasse um pouco a criatividade eh, fazer parte da comunicação dela, tá? E aí não tem certo e não tem errado, só que do meu jeito de ver as coisas, eu considero como pessoas pagãs, pessoas que não seguem o formato principal que eu acredito ser verdade, que elas têm isso desalinhado. Então elas são muito formais, muito quadradinhas, têm medo de errar. O medo de errar, ele é ele é quase que uma especialidade nossa, é errar com qualidade, errar muito bem, ser um especialista em errar. Então não tem problema se eu gaguejar, errar alguma coisa. Um dos uma das diferenças que eu vejo na minha marca é a construção desse amor pelo improviso, pela criatividade. Nem sempre vai dar tudo certo, às vezes não vai dar tudo certo, mas essa naturalidade faz parte da nossa comunicação. Ponto número 6 são as palavras mágicas. E aí as palavras mágicas, um dos exemplos é o próprio grito de guerra do meu Store TV, que a gente faz lá, que é o, não sei se você já ouviu, que é o meu Store TV. Essa termo, essa palavra mágica, faz parte da cultura e da nossa marca dentro do meu Store TV. E essas palavras são possíveis de ser criadas, né? Na Folk Uniformes, a gente tem algumas delas, né? Tem um método Folk, tem a planilha de desempenho, são nomes próprios que dentro da empresa a gente sabe muito bem o que que eles representam e só fazem sentido dentro da nossa comunidade, né? Então essas palavras tornam muito mais fácil identificar essa comunidade. Pedro Sobral é muito que usa o subido, por exemplo. Então, criar essas palavras para a tua marca é fundamental para que ela se torne única na cabeça do cliente, que não se torne mais uma agência de marketing, mais uma empresa de tal coisa, sabe? É criar categorias diferentes na cabeça do nosso cliente. E o sétimo ponto é o líder.
de pessoas à frente daquela marca, à frente daquela comunicação, que representem esses valores, que usam essas palavras, que tenham essa história de fundação muito no seu ser e consigam conectar tudo isso e levar essa mensagem adiante. Esses 7 pontos são a estrutura que o livro Primal Branding, que é um livro em inglês, eles trazem para conseguir fortificar melhor a tua presença como marca e ser mais fácil de ser lembrado pelos clientes. Então, que resumindo, história de origem, como que a marca nasceu, como que aquilo ali teve a sua origem. Segundo, as crenças. Terceiro, os ícones. Quarto, os rituais. Quinto, os pagãos. Sexto, as palavras sagradas. E sétimo, o líder. Espero que esse resumo sobre esse livro tenha ajudado um pouco mais. Eu acho que grande parte do meu tempo é dedicada para fazer essa construção de marcas pessoais ou marcas empresariais, só que eu sempre ficava confuso na hora de pensar um modelo para enxergar essas coisas. E esse livro aqui ele traz uma clareza muito simples de bater o olho um a um e conseguir criar uma estrutura inicial. E ao longo do tempo dá para ir otimizando, dá para ir melhorando, mas aqui já tira um peso de ter que criar ideias novas do zero. Fazer esse checklist já vai estruturar a tua marca, grande parte na parte de posicionamento e garantir espaço único na cabeça do teu cliente. Até mais.